Olá, galera! Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa apostila hidrocarbonetos. O capítulo 1 e o capítulo 2, a gente já tinha abordado eles antes de começar as férias, né? O capítulo 1 eu cheguei a falar em sala de aula, porém, como nós tivemos aí o período de férias, então eu vou passar tanto o capítulo 1 como o capítulo 2 como uma revisão para vocês, tá? Pra gente tentar aí sanar todas as dúvidas que talvez tenham ficado. Então, o capítulo 1, ele fala sobre o petróleo e seus derivados, né? O petróleo, ele é uma estrutura, né? Ele é um componente muito antigo, né? Que já se utilizava há muitos e muitos anos. Nas civilizações antigas, ele era utilizado por diversas estruturas, né? E ele também recebeu nome em diversas situações, como betume, azeite, asfalto, lama, óleo de rocha. Hoje nós conhecemos ele como petróleo, mas ele já recebeu aí inúmeros nomes. E também já foi utilizado de diversas formas, tá? Esse petróleo, ele é importante, tá? Porque ele representa uma estrutura, né? Como eu posso dizer? Uma estrutura química muito ramificada, aonde ele pode ser utilizado de diversas formas, dentro de uma composição básica, até mesmo uma composição um pouquinho mais elaborada. Então, a partir do momento que a pessoa ela consegue fazendo o processo de destilação, eu consigo utilizar ele em inúmeros fatores e inúmeros sistemas. Na apostila de vocês, aparece aí algumas especificações, tá? Então, no primeiro sistema aí aparece, no Egito, ele teve grande importância na iluminação, na impermeabilização das moradias, na construção de pirâmides e até mesmo no embalsamento aí das múmias. No Oriente Médio, ele foi utilizado muito como argamassa nas construções da Babilônia, atual Iraque, e da muralha de Jericó, que no caso é na Palestina. Então a gente pode perceber que o petróleo ele já foi utilizado de diversas formas, né? Logicamente que cada composição foi utilizada de uma forma diferente. Mas aqui são alguns fatores, tá, gente? O petróleo ele tem muito mais utilização do que nós temos aqui nesse primeiro índice. E aí, gente, a formação petrolífera do petróleo é algo muito importante, né? Quando começou a discussão mesmo, né, de estar utilizando o petróleo, então começou a pesquisa da onde eu conseguiria achar essas jazidas de petróleo, né? Então o petróleo ele tem aí a origem na degradação lenta, né, de algumas composições, que ela é feita pelas bactérias, que são os organismos aquáticos, vegetais e animais, e que elas demoram muito, gente, porque são milhares de anos, né, para que ocorra essa constituição dessa matéria. E aí, pessoal, normalmente uma jazida, ela pode variar de 10 a 400 milhões de anos. Nós temos uma outra imagem muito bacana que representa aí, gente, o primeiro poço de petróleo do Brasil, né? Então, aqui foi em Salvador, em 1939, e a gente pode perceber que essa foi a primeira de muitas no Brasil, né? Só que anteriormente, em 1853, o professor e advogado estadunidense que residia lá em Nova York, ele concebeu a ideia de que o líquido obtido em minas de sais, que ele tem uma propriedade bem específica, né, gente? É um material que você já consegue visualizar de longe. Ele conseguiu determinar que essa produção, né, ela tinha origem e ela poderia chegar no que nós conhecemos como petróleo. Então, esse óleo componente nada mais era que o petróleo. Então, George Bissell, ele foi um dos primeiros a reconhecer esse material, né? E depois, em 27 de agosto de 1859, né, mediante essas descobertas aí, houve a ideia, né, de perfurar aí os poços. E aí, logicamente, que houve diversas, né, perfurações, mas em 1939 foi quando eles acharam o primeiro poço, aonde tinha a extração, né, desse líquido. Então foi uma extração, né? Foi uma perfuração que foi com sucesso, né? E aí depois de tudo isso, gente, vem a descoberta da camada do pré-sal, né? Porque até então algo depende do outro, né? Então eles estão interligados. Então você achando um,
você também consegue achar o outro, né? Porque a composição de um depende do outro. E essa produção do pré-sal é algo também que trouxe muita vantagem financeira, não só para o Brasil, né, gente, mas para todo mundo. Então, essa primeira parte a gente já tinha conversado em sala de aula, então eu acredito que não tenha tanta dificuldade, né? O petróleo, gente, da mesma forma que ele traz aí diversos campos positivos, né? Tanto para a economia como para a ciência, ele também gera, gente, inúmeros fatores negativos, né? Então, pelo petróleo, como ele traz muita riqueza, ele traz muito dinheiro, então tem a parte negativa, né? Que são os países que são dependentes, né? Então eles têm que comprar o petróleo, e tem países que já não são tão dependentes porque eles são os fabricantes, eles têm isso, né? No seu componente geológico, né? E aí, no caso, entra a questão mesmo de guerra, né? De lutar por essa matéria, né? Tão importante. E aí, gente, nós vamos ter os commodity, tá? A expressão inglesa significa mercadoria. Então, o petróleo nada mais é que um commodity, porque ele representa essa busca, né? Essa troca. Então, eu tenho essa mercadoria, então quem pagar o preço que eu quero acaba levando. Então, acaba se tornando um campo de guerra, né? Por conta desse material. E não envolve apenas um país, né? Normalmente ele envolve todos os países. E aí depois nós temos aqui um meio de você... É a mesma coisa que eu falar, né? Eu tenho uma substância pura e eu vou estar diluindo ela até eu conseguir utilizar o máximo que eu conseguir, até ela estar com menor quantidade de concentração. O petróleo também tem como eu fazer essa diluição dele. Só que nós não podemos falar diluição, né? Aí é chamado de destilação fracionada. Então, na destilação fracionada, é utilizado aí um recurso de temperatura, utilizado os mecanismos de bombeamento, aonde ele vai ser levado para uma estrutura, né, como essa aqui, aonde ele vai ter o processo de dilatação, aonde eu vou conseguir utilizar ele em diversos fatores. A gente pode perceber que o petróleo, ele dá origem aí ao asfalto, ao gasóleo, a querosene, a gasolina, o éter de petróleo, o GLP. E todos esses itens aqui, gente, para chegar ocorrido o quê? Uma destilação. Então, a partir do momento que o petróleo vai diminuindo aí o número atômico dele, ele vai dando vida ao que nós conhecemos como, por exemplo, a gasolina. Então, do petróleo, a gente consegue chegar a inúmeros fatores que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? E aí nós vamos ter uma tabelinha, gente, da destilação fracionada do petróleo, tá? Então, o petróleo ele é formado aí por uma cadeia muito grande de carbono, tá? E para cada cadeia de carbono e para cada temperatura, eu vou encontrar um produto. Então, nós temos aí carbono 1 ou carbono 4. Numa temperatura aí de menos 30 graus Celsius, numa temperatura de 30 graus Celsius, eu consigo encontrar o GLP, tá? Gás natural, o metano, o propano e o butano. Do carbono 5, tá? Ao carbono 7, numa temperatura de 20 a 100 graus, eu acho o éter de petróleo, tá? Ou a ligroína. Do carbono 5 ao carbono 10, eu também, numa temperatura de 40 a 200 graus, eu consigo achar a gasolina. Do carbono 12 ao 15, numa temperatura de 200 a 300 graus Celsius, eu acho a querosene e o óleo de aquecedores. Do carbono 15 ao 25, numa temperatura de 300 a 400, eu acho o gasóleo, o óleo diesel, o óleo lubrificante, graxas e o asfalto. Do carbono 25 em diante, numa temperatura acima de 400 graus Celsius, eu consigo achar o óleo residual, a parafina, o asfalto e o piche. E aí, gente, aqui são algumas opções, tá? Mas nós temos aí diversas matérias que podem ser formadas através de carbono numa temperatura adequada, tá? E aí eu achei muito bacana eles terem colocado isso para vocês verem como que o petróleo ele pode ser destilado. E achando uma temperatura adequada, com um número de carbono adequado, você vai achando diversas matérias. Então, a partir do momento que você vai diminuindo o número de carbono, você acha algum componente e de acordo com você vai aumentando também o número de carbono, você também consegue achar outros constituintes. Logicamente que alguns são mais, como que eu posso dizer, mais tranquilos, né? Fácil manuseio, e outros são um pouquinho
mais delicado, né? O manuseio é um pouquinho mais perigoso. Mas aí é tudo com cuidado, né? A gente consegue estar fazendo a alteração devida. E aí depois, na página 4, nós vamos ter aí como que nós chamamos de fração, né? Para cada carbono, a gente vai ter um tipo de constituinte, tá? Então, o hidrocarboneto, ele é formado aí pela sua composição variável de carbono e hidrogênio. E aí, gente, quanto maior o número de átomos de carbono, mais alta é a temperatura de ebulição. Então, a gente pode perceber, só olhando aquela tabela, que para cada carbono, uma temperatura adequada. Então, a tendência é a temperatura aumentar. Então, a gente pode olhar pela tabelinha. Quanto maior o número de átomos de carbono, mais alta vai ser a temperatura de ebulição. Então, quanto mais carbono eu tiver, maior será a sua temperatura, tá? Então, quem tiver com a apostila pode grifar aí a parte laranja. E aí, eu vou ter desde as frações leves, tá? Que é o GLP, a gasolina, até as frações mais pesadas, tá, gente? E aí, vai depender de todo o cuidado de você estar fazendo o manuseio dessa substância, tá? Então, tem a parte positiva e tem a parte negativa. E aí, nós vamos ter a octanagem, que é quando eu determino o equilíbrio da minha estrutura, tá? Então, quando eu tenho um número de carbono exato, eu acho praticamente o equilíbrio. Então, a octanagem é o equilíbrio da minha estrutura. Quando eu alcanço lá os 8 carbonos, eu tenho um equilíbrio. É a mesma coisa de uma temperatura. Quando eu tenho 2 corpos de temperaturas diferentes e quando eles ficam parados dentro de um mesmo sistema e eles trocam as temperaturas, depois de um intervalo de tempo, ambos corpos vão ter a mesma temperatura. Então, eles acharam o equilíbrio térmico. A octanagem é a mesma coisa. É quando eu tenho o equilíbrio das minhas moléculas dentro de uma estrutura, dentro de um sistema. E aí, nós temos aí, gente, uma demonstração de dois sistemas, né, de detonação, que aí eu tenho 2,2,4 trimetilipetano, que é o isoctano, e nós temos o heptano. Todos eles são formados aí por 8 carbonos na sua estrutura, tá? E aí eu não vou ter só esses dois, eu vou ter inúmeras estruturas que eles conseguem chegar até 8 carbonos na sua estrutura, tá? Tem alguns que alcançam o equilíbrio com 6, outros com 10, vai depender da estrutura que você está utilizando. Qual é o componente que você está utilizando? No petróleo, ele vai alcançar esse equilíbrio quando ele chegar na octanagem, tá bom? E aí é muito bacana porque tem a nossa demonstração aqui de equilíbrio dentro de uma combustão, dentro de uma estrutura, tá? E aí nós vamos ter o craqueamento do petróleo. O craqueamento, gente, ele só ocorre se tiver uma temperatura, se tiver um calor dentro dessa estrutura. A gente pode perceber que o craqueamento, aqui mesmo fala, né? Significa quebra. Então, é como se eu tivesse eu tô alimentando, né? Então, eu vou fazer a minha primeira refeição do dia. Tudo que você consumir, o primeiro passo para a quebra da molécula é a mastigação. Então, na biologia, a gente entende dessa forma, né? Eu estou me alimentando, o primeiro processo de quebra da partícula, né, do que eu estou consumindo é a mastigação. Na química é a mesma coisa, o craqueamento ele começa no processo da quebra, então eu quero diminuir aquela molécula. Para diminuir aquela molécula, para mim chegar numa estrutura adequada, que chegue no meu equilíbrio, ele vai ter que passar por um craqueamento. O craqueamento é quando eu tenho uma estrutura que ele tem moléculas muito grandes e depois de passar por uma temperatura, por um calor específico, ele vai diminuir a molécula. Então, vai ser uma molécula estável, ela não vai trazer danos para quem for utilizar ela. E aí a gente pode perceber que a temperatura, ele funciona como um catalisador, né? Então, aí nós temos o gasóleo, que é a molécula maior. Quando ele passa pelo craqueamento a 500 graus Celsius, ele vai se tornar uma gasolina, que aí é uma molécula menor, tá? Aí nós temos o hexano e o octano. Então, aí é quando eu tenho uma estrutura que ela não é tão nociva. E aí eu consigo estar fazendo o manuseio dela, por exemplo, no carro, né? Quando eu vou abastecer com gasolina. Ela não vai trazer tanto dano como se fosse, por exemplo, o gasóleo, tá? E aí eu quero que vocês grifem, tá? O que tá no laranja. Então, o craqueamento catalítico, ele corrige o déficit de produção de gasolina e também o do GLP, pois os hidrocarbonetos com menos de 5 átomos de carbono também são obtidos como subproduto.
A diferença entre a quantidade obtida diretamente do petróleo e a requerida pelo mercado mundial crescente. Então, a partir do momento que eu acho o equilíbrio de uma molécula, eu vou conseguir utilizar ela em algum lugar e isso vai trazer aí benefícios para quem for utilizar. Então, por exemplo, no mercado, né? E aí, automaticamente, gente, tudo que a gente trabalha com recursos, nós temos que olhar o ponto positivo e o ponto negativo. Então, o petróleo, ele traz inúmeros recursos, né? A gente pode utilizar ele de diversas maneiras, porém, se a gente não souber utilizar, ele também vai trazer impactos ambientais negativos, né? Então, é importante que nós sabemos utilizar esse recurso, que ele não é renovável, né? Ele é não renovável, porque a partir do momento que a gente consegue utilizar esse recurso, a gente vai ter ele por muito mais tempo e não vai chegar o momento da gente ficar escasso desse material e depois ter que comprar de fora ou até mesmo entrar nesse sistema, né, vicioso aí que acaba levando à guerra por conta dessa substância, né, dessa matéria. Tá bom, gente? E aí, na página 5 e 6... Antes da página 5 e 6, nós encerramos aí, né? Então, nós vimos a parte positiva e a parte negativa, para que ele serve, como que o petróleo pode ser dividido, né? Então, nós encontramos o petróleo em inúmeras coisas do nosso cotidiano, e sem ele, praticamente, seria impossível a gente ter esses recursos. E depois disso, nós fizemos em sala de aula o capítulo 1, o capítulo 2... o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3, o exercício 4, tá? Eu tenho aqui no meu caderno os alunos que já tinham me entregado essa atividade. Porém, se algum aluno não conseguiu me entregar a atividade, faça a atividade, tira foto e envia, tá? Vocês podem estar enviando pelo Sistema Uno, tá? Ou vocês podem estar enviando também pelo grupo do WhatsApp da sala, ok? Quem já fez, não precisa se preocupar. Eu também já tinha disponibilizado a correção lá no Sistema Uno antes de finalizar as férias. Então, galera, qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Depois eu vou estar encaminhando o link do capítulo 2 também para quem tiver alguma dúvida. Tchau, gente. Até mais.